Vamos falar um pouquinho sobre doenças respiratórias? Nesse vídeo aqui eu vou falar para você a origem emocional das doenças respiratórias, como a pneumonia, a bronquite, a bronquiolite. Então, só para começar primeiro, você precisa saber que o sistema respiratório, ele faz uma função vital no nosso corpo, tá? A gente precisa dele para sobreviver. Como nos alimentar, a gente também precisa disso, a respiração também faz a nossa função vital. Então, aqui já deixo bem claro, eu preciso disso para sobreviver. Então, já tem muito clássico da origem emocional desse sintoma. O que isso quer dizer, né? Então, por exemplo, seu filho tem muita pneumonia, né? O que quer dizer essa pneumonia? A origem emocional das doenças do pulmão quer dizer o quê? Que a morte está em mim. Nossa, mas o que isso quer dizer, a morte está em mim? É uma situação, a pneumonia, ela vem depois de a gente ter um conflito de medo de morte. Vou dar um exemplo. No adulto, por exemplo, ele vai fazer uma cirurgia bem complicada e ele sobrevive àquela cirurgia. O que acontece depois? Ele tem uma pneumonia. É a mesma coisa com a criança, tá? Então, quando ela tem um medo de morte, ela passa por um acidente muito grave, um parto muito difícil, que a criança quase morreu, vem aí a pneumonia, tá? E também pode ser que isso esteja projetando dos sintomas que os pais estão vivendo, tá? Então, como agora a gente teve com essas situações do Covid, né? Muitas pessoas da família ficaram muito doentes, foram para UTI e voltaram, né? Aí depois a criança ficou doente. Acontece, com certeza. O que acontece também na criança, no recém-nascido, é que às vezes é obrigado a aspirar a criança, ou então a criança ela tem que ir para UTI, né? O que acontece? A criança tem essa coisa do sufocamento, né? Eu fico sem o ar ali. Então, ali também pode ser uma causa de origem que dê também a pneumonia, não é só do trauma emocional. E o que são as bronquites, bronquiolites, tá? São a inflamação dos brônquios, tá? Então, a gente tem o pulmão que fica nessa região que faz a parte da troca gasosa, né, a troca do oxigênio pelo gás carbônico, mas quem faz esse caminho são os brônquios, tá? E qual é o conflito que tá ligado aí, tá? É o pânico, é a angústia por eu não conseguir puxar o ar, entendeu? E quando que isso acontece? Pode acontecer de duas maneiras, tá? Pode ser assim, a questão de a criança tá ali na hora para nascer e retarda o máximo possível o nascimento para que ela nasça segura, entendeu? Então ali ela tá retardando de conseguir puxar o ar dela, tá? Então às vezes a mãe tá com esse medo de que possa acontecer alguma coisa, é uma resolução. E isso vai caminhando depois quando a criança nasce. Mas também pode ser situações que o pai ou a mãe estão tendo de não ter voz ativa. O que é isso? Para eu ter uma voz de impor algumas situações, eu tenho que respirar bem forte para falar grosso, para falar com vontade. E quando eu faço isso, eu preciso de força nos meus brônquios, tá? E quando o pai e a mãe estão passando por um momento desse, por exemplo, em casa, uma mãe não está conseguindo ser ouvida pelos seus filhos ou pelo marido, o marido que, por exemplo, é um líder, mas ninguém escuta ele. Então, isso pode também estar envolvido com uma criança, ela está num ambiente que ela capta tudo o que está acontecendo, ela é um radar, né? Ela é uma esponja, como eu já falei em outros vídeos, ela vai captar isso e ela vai tendo essas crises recorrentes. E aí, me conta, acontece isso na sua casa? Se acontece isso, se faz sentido, deixa o seu comentário aí para outros pais lerem também e entenderem para ser mais fácil para ajudar cada um.